Senhor Jesus, precisamos só de um toque teu. Um toque teu nos cura, um toque teu nos ressuscita, um toque teu nos faz voltar nossos olhos a ti. Senhor, tu és tudo em nossa vida, sem ti nada podemos fazer. Nessa noite nós queremos mais uma vez declarar que tu és nosso Senhor e nós precisamos mais uma vez do teu falar. Senhor, esvaziamos nosso ser diante de ti para que teu Espírito Santo nos encha de tudo aquilo que tu és. Tu és nossa vida, tu és nossa alegria, tu és nossa paz, tu és nosso bom pastor que nos conduz ao desfrute das pastagens maravilhosas da tua palavra. Ó Senhor, revigora nosso coração nessa noite. Nós precisamos de ti. Abençoamos a vida de cada irmão, de cada irmã aqui, e todos aqueles que estão nos escutando. Tu és o nosso mais precioso Senhor. Tudo que nós temos vem de ti. Obrigado, Senhor. Nessa noite, eu tenho um encargo específico para que o Espírito Santo aviva o coração da igreja e principalmente para os irmãos que estão se sentindo frios, fracos ou frustrados. Eu não vou pedir para levantar a mão quem se sente em uma dessas categorias, mas o fato é que nós estamos vivendo no final dos tempos. E no final dos tempos o amor de quase todos vai se esfriar. E nós sabemos que se nós não tivermos um constante renovar da nossa comunhão com o Senhor, facilmente caímos numa dessas três situações, para não dizer outras situações. Mas nosso Deus é poderoso, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é amor. E Ele nunca desiste de nós. O fato de estarmos aqui nesta noite, amados irmãos, mostra que o Senhor ainda quer nos salvar, ainda quer nos renovar. O título dessa mensagem é Chegar ao Conhecimento da Verdade. Mas o sentimento não é entrar na parte doutrinária, mas levar cada um de nós a considerar como está a nossa comunhão pessoal com Cristo, que é a verdade. Tudo que o Senhor fez é nosso. Tudo que o Senhor é nosso. Mas precisamos tomar posse das promessas e verdades da Bíblia por meio da nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós podemos até ter um conceito positivo sobre Deus e achar que Ele realmente nos abençoa, mas se nós não crermos no Senhor, nada muda em nossa vida. Fé não é pensamento positivo, fé é crer na palavra de Deus e agir baseado na palavra de Deus. É receber o Senhor como tudo em nossa vida. E Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O Senhor deseja que nós cresçamos a ponto de nos tornarmos plenos no conhecimento da verdade. E quem é a verdade? Cristo é a verdade. A palavra se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, ou cheio de graça e realidade. Nós vemos também que o principal conteúdo da palavra de Deus é Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem um corpo, que somos nós. Então, quando nós falamos sobre chegar ao pleno conhecimento da verdade, irmãos, estamos falando de nós conhecermos o Senhor profundamente, conhecermos a pessoa de Cristo, mas também conhecermos e vivermos a realidade do corpo de Cristo. Se estamos aqui nesta noite é porque nós somos membros do corpo de Cristo. E nós cremos que o Senhor está trabalhando em nossa vida para nos transformar, para que nós expressemos o Senhor na sua plenitude. Deus não deseja que nós tenhamos uma vida espiritual medíocre, uma vida espiritual, como dizem por aí, meia boca, mais ou menos, mas não é.
O Senhor deseja que nós tenhamos uma vida de pleno conhecimento dele mesmo. E o Senhor deseja que nós cresçamos na graça e na verdade. Agora, vamos fazer um diagnóstico da nossa própria vida. Como nós estamos hoje? Será que nós podemos dizer com muita confiança que nós estamos crescendo plenamente naquilo que Deus tem para nós? Irmãos, eu tenho certeza de que todos nós estamos crescendo em algumas coisas, porque Deus é misericordioso e nós temos um coração de busca. Mas eu quero fazer algumas perguntas para que consideremos um pouco a nossa vida. Porque tem outro versículo que fala sobre chegar ao conhecimento da verdade em outro aspecto, que é 2 Timóteo 3,7. Aqui fala que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Isso é muito forte, irmãos. Que aprendem sempre, ou seja, tem um ensino, existe um aprendizado, mas aqui fala que jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Não evolui, não cresce, não conhece o Senhor, não conhece a palavra. Isso também pode ser a nossa situação. Hebreus capítulo 5, versículos de 12 a 14, também fala sobre uma situação. Pois com efeito, quando desvieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 1 a 3, diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, irmãos, é possível nós sermos cristãos, nós sermos ensinados, mas não crescermos, não evoluirmos, não alcançarmos o pleno conhecimento da verdade. E a verdade é a realidade que está na Bíblia, que se torna nossa na pessoa de Cristo. A verdade aqui não são apenas ensinamentos genéricos, mas é Cristo como a realidade de tudo aquilo que Deus é. E como temos acesso ao Senhor. Fé na palavra de Deus. Crendo e obedecendo a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o próprio Senhor. Então, irmãos, o que pode acontecer... Obrigado, irmão. É que anos e anos passam e nós continuamos o mesmo. Nós continuamos reclamando das mesmas coisas, continuamos enfrentando os mesmos problemas, continuamos sendo derrotados pelas mesmas tentações. Nós não temos uma satisfação plena com o Senhor e vivemos com uma insatisfação em relação à igreja, em relação aos irmãos. E nós crescemos pouco no conhecimento de Cristo. E nosso amor é morno ou frio. Porque, irmãos, nós temos que crer que se nós tivermos comunhão pessoal com o Senhor, e nós amarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor aquece o nosso coração. O Senhor nos cura e nos liberta das nossas tentações. Sempre enfrentaremos tentações, mas nós teremos força no Espírito para vencer as nossas dificuldades. E o Senhor também coloca em nós o amor pelos irmãos, que não é racional, que não é baseado no mérito dos irmãos, mas é baseado no amor incondicional de Deus. Quantas vezes eu mesmo não julgo os irmãos, as pessoas,
E pela misericórdia de Deus, o Senhor me lembra de quem eu sou, ou de quem eu era, e me arrependo diante do Senhor. Quantas vezes eu não culpo os outros por minha situação espiritual fraca, e na verdade eu não tenho a fé e a coragem e a diligência para separar um tempo durante meu dia para buscar a Deus na Bíblia, para ganhar suprimento espiritual para me alimentar. Então pode acontecer, irmãos, que nós até temos anos de experiência cristã, mas nós não evoluímos no conhecimento de Cristo. Temos certo conhecimento. Aqui eu estou dizendo de maneira cuidadosa, irmãos, porque com certeza o Senhor avançou em nós. A palavra de Deus jamais volta vazia, mas olhando agora para a volta de Cristo, será que estamos prontos para receber o Senhor de volta? Ou nós, me incluo, estamos numa situação de que nós aprendemos, mas jamais chegamos ao conhecimento da verdade. E nossa vida espiritual fica estagnada. Ou bem devagar. Devagar sempre, né? Melhor andar devagar e sempre para frente do que andar para trás. Glória a Deus. Mas, irmãos, estamos vivendo no final dos tempos em que o Senhor precisa avançar rapidamente. E Ele conta com cada um de nós, porque Ele está voltando, irmãos. Da mesma maneira que existe a profecia de que o amor de quase todos se esfriará, também existe o cavalo branco do Evangelho que está à frente. E quando o Evangelho do Reino for pregado até os confins da terra, então virá o fim. Quando as nações foram discipuladas, e aqueles a quem Deus escolheu foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e se cumprir o que o Senhor determinou, o Senhor vai voltar. E quem o Senhor vai arrebatar? Quem o Senhor vai buscar? Aqueles filhos que buscaram Ele, mais ou menos, ou aqueles filhos que de madrugada estavam ali ajoelhados para ter prazer na presença do Pai. Irmãos, isso é para nosso encorajamento, porque nós temos tempo ainda, irmãos, para reagir. Não sei quanto tempo nós temos ainda, irmãos, não sei quanto tempo, de verdade. Só Deus sabe quanto tempo nós temos. Mas temos tempo ainda. O que fazer, irmãos? Hebreus 12:1 nos deixa um alerta muito forte, falando sobre alguns problemas que podem nos atrasar e impedir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e de pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quem inicia e quem leva a cabo a nossa fé, irmãos? Jesus. Não é capacidade nossa, não é uma autodisciplina de falar, agora eu vou. Você vai fracassar. Sem olhar para Jesus, você vai fracassar. Agora tem duas coisas que nos atrasam ou nos impedem ao correr a carreira proposta, que é peso e pecado. Peso nos atrasa. Já tentaram correr com uma mochila pesada? Eu já. Muitas vezes, quando era mais novo. É fácil? Não é fácil. A nossa própria religião, o nosso legalismo religioso pode ser um dos pesos que nos atrasam de ter a nossa maneira de enxergar como se deve servir a Deus. Eu critico todos porque a minha maneira é a melhor, mas eu estou atrasado, eu estou ficando para trás, eu não estou desfrutando do Senhor maravilhoso que eu tenho, porque eu fico julgando as pessoas. O pecado de incredulidade também é muito grave. Eu sei na teoria, mas eu não creio no Senhor de verdade. Eu fico me dando desculpas de porque eu estou assim, mas não creio no poder do Espírito Santo e não me volto ao Senhor, porque meu coração é duro. Peso e pecado vão nos atrasar ou impedir de chegarmos no final, irmãos, que é herdar o reino.
mas tampouco podemos desmaiar em nossa alma. Porque nós temos o autor e consumador da nossa fé, que já percorreu o caminho vitoriosamente. Ele enfrentou todos os perigos, todas as tentações, todos os problemas possíveis, mas ele foi vitorioso na cruz. E é ele quem nos carrega até a linha de chegada, irmãos. Mas temos que olhar para ele. Temos que crer em Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Crer em Jesus. E por que ele percorreu esse caminho sem fraquejar, sem se frustrar e sem ficar frio? Porque ele sabia que estava pagando o preço por mim e por você. Ele sabia que a alegria que ele teria ao cumprir a missão que o Pai deu para ele, valeria a pena em relação a tudo aquilo que ele sofreu. E hoje ele está de braços abertos dizendo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, temos que crer nessas promessas de Jesus. Eu posso estar pesado, mas quando eu vou para Jesus, ele alivia a minha carga. Eu posso estar cheio de pecados, mas eu tenho o Cordeiro de Deus que morreu em meu lugar e tirou o meu pecado. Então a nossa experiência cristã precisa ser uma experiência de viver todos os dias crendo no Filho de Deus, crendo na sua palavra e tomando posse do que o Espírito já nos deu em Cristo Jesus. Qual que é o preço que nós pagamos? É um coração de busca, irmãos. Nos humilhar diante do Senhor e pedir um novo começo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura ou nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que se fizeram novas. Isso aqui é uma promessa, é uma verdade num formato de promessa. Se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Não é em Cristo na doutrina, mas em Cristo na realidade. Em Cristo quer dizer que eu não vivo sem meu Senhor, eu estou imerso em Cristo. Se eu ficar um dia, um minuto sem a presença de Cristo, eu morro. Isso é estar em Cristo, irmãos. Não é achar que sendo um irmão domingueiro, como sendo a minha participação de Cristo, é suficiente. Louvado seja o Senhor por todos os irmãos que reúnem em qualquer frequência, mas irmãos, estar em Cristo é durante a semana. Eu sacrifico o tempo de desfrute pessoal para ficar olhando o Instagram, para ler a Bíblia, porque eu preciso estar em Cristo, irmãos. Eu estou dizendo isso porque eu também fico muito tempo na vida social, e o Espírito tem me tocado, irmãos, para deixar de lado um pouco esse tempo perdido, para buscar o Senhor na comunhão, na palavra. Isso é estar em Cristo, irmãos. Estar na reunião, ouvindo uma mensagem, não necessariamente é estar em Cristo. Os irmãos entendem? Se você estiver no Espírito, em comunhão com o Senhor, ouvindo a palavra, recebendo a palavra, você está em Cristo. Não é físico, é espiritual. Porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É onde você está espiritualmente. Claro, não estou dizendo que você estiver num lugar cheio de pecado, né? Você esteja num bom lugar, mesmo que você esteja no Espírito. Melhor evitar esses lugares. Mas eu estou dizendo que o mais importante é o Espírito. Salmo 42, 2 fala sobre a nossa alma ter sede do Deus vivo. Então o que é ter um coração de busca? É ter sede de Deus, irmãos. Ter fome de Deus. A minha avó tem Alzheimer e nos últimos meses ela não tem comido. Tem que ficar forçando, lembrando ela de comer. E ela agora colocou uma sonda. Já está na fase bem avançada da doença. E ela não tem vontade de comer. Você ficar lembrando ela de comer. Irmãos, nós precisamos ter fome de Deus. Sede da presença de Cristo em nossa vida. Se eu vivo minha vida inteira sem sede do Espírito, sem fome de Deus, eu estou doente. Algo está errado, irmãos. Algo não está certo.
se você não tem vontade de ler a Bíblia, se você não tem vontade de orar, se você não tem vontade de congregar com os irmãos, espiritualmente algo está errado. Tem algum peso, algum pecado te segurando, te impedindo. Mas o Senhor está aqui pronto para curar, para libertar, para salvar. A palavra de Deus quer operar, ela é poderosa, só que ela precisa da cooperação do homem. O exemplo disso é, para que a palavra pudesse chegar a nós, ela teve que se fazer carne. O verbo não se fez carne, a palavra de Deus teve que se incorporar no homem Jesus Cristo, que era Deus encarnado, para poder salvar o homem. Isso está em João 1,14, que já lemos. Mateus 4 fala sobre não só de pão viverá o homem. Eu gosto de pãozinho. Não é, Hernani? Pãozinho é bom, né? De manhã, se tiver um queijinho. É importante comer o pão, mas não só de pão, não só de pãozinho viverá o homem. Mas o que sustenta o homem é a palavra de Deus. Isso foi uma tentação que Jesus passou. Ele estava ali, morrendo de fome, irmãos, 40 dias sem comer. Mas o Senhor usou a palavra para vencer a tentação do diabo. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser incorporada em nós, irmãos. Tem que se misturar com a nossa vida. Se eu estou aqui, a palavra de Deus está longe, eu não tenho participação na palavra de Deus. Eu posso acumular uma alta densidade de conhecimento fora de mim. Eu posso ser um doutor da lei, mas se a palavra de Deus não se misturou à minha vida, não me incomodou, não me chacoalhou, não me expôs, não me transformou, a palavra de Deus não faz nada em mim. Porque eu preciso crer na palavra de Deus, receber a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E toda vez que a palavra de Deus vem, ela vem nos incomodar, irmãos. É por isso que a gente gosta de ouvir palavras, né, e mensagens agradáveis que vão lá e nos deixam felizes. E sim, a palavra de Deus nos traz alegria, com certeza. Mas a palavra de Deus também nos traz tristeza para arrependimento. Porque o Senhor nos ama e o Senhor não quer nos salvar. E o Senhor quer nos curar. E o Senhor quer nos fortalecer. Hebreus 4,12 também fala como que a palavra de Deus opera em nossa vida. Esse é um versículo bem conhecido também, porque a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é doutrinária, não é morta, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Mas para que nós tenhamos a oportunidade da palavra nos dar discernimento em relação a dividir alma de espírito, a dividir juntas e medulas e para discernir os pensamentos do coração, nós temos que ler a palavra. Se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não conheço a Bíblia, irmãos, e ela não está na minha mente renovada, eu nem dou oportunidade para o Espírito trazer discernimento para a minha vida. Porque eu não conheço a palavra. Eu conheço a palavra de maneira terceirizada, porque eu ouvi algum irmão dizer, mas minha experiência pessoal de Cristo pode ser rasa. Irmãos, é melhor você ouvir a palavra de Deus através de um irmão do que não ouvir a palavra de Deus. Mas o Senhor agora está chamando aqueles vencedores que vão ter força no Senhor, que vão se alegrar na presença dEle, e que realmente vão trazer o Senhor de volta, porque vencem o maligno por conhecerem e praticarem a palavra, e estão fervorosos de espírito. O contrário de frio é quente, né? O contrário de fraco é forte. E o contrário de frustrado é alegre, realizado, satisfeito. Quem nos dá satisfação?
Cristo é a nossa satisfação. Quem nos dá alegria? A alegria do Senhor é a minha força. Quem nos dá força? O Senhor nos dá força. Então, irmãos, todos nós temos essa tremenda oportunidade de tomar posse de tudo isso ao crer e praticar a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Lucas 6, 47 e 48 fala sobre a nossa atitude em relação à palavra do Senhor. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, não é só ouvir as palavras. Então podemos fazer uma aplicação prática. Aqueles que aprendem sempre podem até ouvir sempre, mas não praticam sempre. Irmãos, muitas vezes na minha própria vida, eu confesso para os irmãos, eu ouço a palavra de Deus, mas não pratico. Eu coloco naquela gaveta, boa palavra, e deixo lá engavetado, mas eu não tiro para praticar. E aí o Senhor precisa falar comigo de novo. Porque eu não pratiquei. E o risco de nós sermos apenas ouvintes e não praticantes é que nós nos tornamos orgulhosos. Porque nós falamos, eu já ouvi isso aí, próximo, mas nós não mudamos. A nossa vida não mudou. Meu coração não foi quebrantado por Jesus baseado naquela palavra. Então não adiantou ouvir se eu não pratiquei. Eu estou dizendo isso para mim, irmãos. Isso não é uma palavra de exortação para vocês, mas é para nós, irmãos. Ouve e pratica. Eu vos mostrarei a quem é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Irmãos, eu vou dizer, por que tem que cavar essa vala profunda? Porque quando a palavra de Deus é praticada, ela mexe conosco, irmãos. Ela vai tirar as impurezas do seu coração, ela vai tratar aqueles pecados de estimação que você tem, e vai te libertar da escravidão desse pecado. Ela vai tratar aquelas frustrações que você tem mais profundas, que você até cultiva elas como se fosse um bichinho de estimação. E Jesus vai lá e toca nisso e pede para você libertar essa frustração e encontrar satisfação nele mesmo. Só Deus faz isso, irmão. Só o Espírito Santo faz isso. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Só a palavra de Deus, que é viva e eficaz, faz isso, irmãos. Mas nós temos que dedicar nosso tempo para buscar o Senhor na palavra, para orar ao Senhor, abrindo uma cova em nossa vida, em nosso coração, para que o Senhor estabeleça um firme alicerce. Aí quando vem vento, quando vem problema, a casa fica firme, irmãos, porque a palavra de Deus está fundamentada dentro de nós. E não apenas uma coisa que a gente ouviu um dia, que na primeira dificuldade a gente já esquece daquela palavra, porque ela não foi praticada em minha vida e não foi incorporada ao meu ser. Irmãos, quanto mais nós crescemos na verdade, menos liberdade nós temos, porque o Espírito Santo nos restringe. Por outro lado, quanto mais restrição, mais poder. Porque o Espírito consegue nos usar com liberdade. Pedro, no começo ali da sua caminhada com o Senhor, tinha muita liberdade, não é verdade? Falava o que queria falar, fazia o que queria fazer. Ele era muito intenso na sua busca. Também teve experiências extraordinárias, assim como teve fracassos tremendos. Mas no final da vida dele, nós sabemos pela história da igreja que ele foi crucificado de ponta cabeça, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Cristo foi crucificado. Ele perdeu a liberdade dele. Irmãos, deixa Deus cavar uma profunda cova no seu coração, para construir um fundamento forte. Vindo a enchente, o que é enchente? Perseguição, tribulações, problemas, crises. A nossa vida é cheia de enchente, irmãos. Não espere que sua vida vai ser livre de enchentes. A questão é, onde está a minha casa? Sobre a rocha ou sobre a areia? O Senhor está nos falando nessa noite, vamos construir nossa casa sobre a rocha. Mas deixa a palavra de Deus operar em você poderosamente. Irmãos,
Não existe edificação sem quebrantamento. Usando o edifício físico, né, tem irmãos engenheiros aqui, você tem que cavar a terra, tem que cavar nosso coração. Para Cristo se tornar o Espírito, ele teve que passar pela cruz, irmãos. Quem somos nós para fugirmos da cruz? Objetivamente, não precisamos fazer mais nada, é só crer no Filho de Deus. Mas subjetivamente, todos os dias precisamos tomar a cruz e seguir o Senhor. O Senhor mesmo disse isso. Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, nós perdemos a nossa liberdade na nossa carne e ganhamos liberdade em nosso espírito, porque nos tornamos, no dia em que nós cremos em Jesus, discípulos de Jesus, seguidores do Cordeiro. O seguidor obedece à palavra do Senhor. Outra maneira de construir essa profunda cova, Mateus 6,6. Esse é um versículo conhecido, mas também tem que ser praticado. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Irmãos, eu acho que esse talvez seja o encargo prático mais importante da palavra dessa noite. Como está o teu tempo no quarto secreto, diante do teu Pai? Só você e Deus sabem o que acontece ou o que não acontece no teu quarto secreto. Aqui é outra maneira de permitir que o Espírito cave uma profunda cova de fundamentação da palavra na sua vida. Comunhão íntima com Jesus. Na presença do Pai, nós nos abrimos a Ele, confessando tudo aquilo que nós somos, recebendo tudo aquilo que Ele é, tomando a palavra de Deus. Pode ser um versículo, irmão, mas toma como tua oração e pede para o Espírito te transformar, te curar. Peça perdão ao Senhor. Se alegra na presença do Senhor. Deixa Deus se alegrar com sua presença. A oração não é apenas para minha satisfação. A oração é para a satisfação de Deus, irmãos. Deus encontra prazer quando os seus filhos oram e se entregam a Ele. Sabe que o Senhor tem saudade de você? Há quanto tempo você não entra no quarto secreto, irmãos? O Senhor está esperando. O quarto secreto não é físico, é seu coração, irmãos. Claro, é bom de madrugada ter um quartinho lá onde ninguém vai te atrapalhar. Filho, cachorro, vizinho, esposa. Quarto secreto quer dizer só você e o Senhor. Jesus fazia isso, irmãos. Jesus, que era Deus encarnado, ia para o monte orar sozinho, longe das multidões, longe dos discípulos. Como está o teu quarto secreto, irmãos? Eu digo, parte da tua frieza, parte da tua frustração, parte da tua fraqueza é por falta de tempo no quarto secreto, lendo e desfrutando da palavra do Senhor, confessando tudo aquilo que você sente a Deus, e o Senhor está de braços abertos para te acolher. Irmãos, nós precisamos crer no poder e no amor de Deus. Isso é fé, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Da mesma maneira que o Senhor tem saudade de você, você tem saudade do Senhor quando você fica um tempo sem falar com Ele? Ou você consegue passar a semana inteira sem fazer uma oração de verdade? De verdade por quê? Porque todos nós somos bons em fazer orações rápidas, não é? Eu sou bom nisso. Sou especializado em fazer orações rápidas e práticas. Tem que ser prático. Oração de 3 frases e está tudo resolvido. Afinal, eu já ando com você há muito tempo, né? Então não preciso falar para ele, é só fazer umas frases aqui, vamos embora para o trabalho. Irmãos, isso é superficial. Tempo de qualidade no quarto secreto é um dos fundamentos de uma vida com Cristo, de uma vida de nos fortalecer no Espírito.
de nos alegrar na presença do Senhor. Todos os grandes homens de Deus, todas as grandes mulheres de Deus, sempre tiveram tempo no quarto secreto. O Espírito Santo não faz nada de maneira poderosa sem passar por comunhão íntima com Ele. Se você está frustrado com os resultados da tua vida espiritual, vá para o quarto secreto. Confesse para o Senhor. E Ele vai te mostrar muitas coisas que você talvez ainda não viu ainda. Para encorajar a igreja, vamos abrir em Atos 4:13. O começo de Atos dos Apóstolos foi fantástico, irmãos. A gente fica tremendamente impressionado com o poder do Espírito Santo ao iniciar a igreja ali. E com os discípulos, aqueles 70, depois virou 120, que eram cheios de problema. Tinham incredulidade, tinham vários ali que tinham fracassado, mas Deus usou esses para começar a igreja. E olha o versículo 13 de Atos 4. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha que maravilhoso, irmãos. Os judeus reconheceram que aqueles homens incultos, que estavam cheios do poder, da sabedoria do Espírito, estavam com Jesus. Quando as pessoas olham para você, será que elas falam, você esteve com Jesus? O que você expressa, irmãos? O que você transmite no seu dia a dia? Não estou falando na reunião da igreja. Na reunião da igreja, grande parte de nós somos maravilhosos, não é verdade? Paz do Senhor, irmão. Jesus é o Senhor. Deus te abençoe. Não é verdade? Todo mundo, quando chega na reunião da igreja, é cheio do Espírito Santo. É uma bênção, né? Você pisa na sua casa, parece que vira o inferno. Irmãos, aqui estar com Jesus quer dizer continuamente. Continuamente. Da mesma maneira que Moisés, quando estava ali tendo comunhão com Deus, face a face, o rosto dele resplandecia. Nós temos um rosto resplandecente da glória de Cristo quando temos comunhão com Ele continuamente. Isso é para a glória de Deus. As pessoas enxergam em nós algo que eles não entendem, mas eles identificam. Você esteve com Jesus. Homens incultos viram homens cheios da sabedoria do Espírito. Um discípulo que traiu a Cristo salva 3.000, porque ele recebeu o perdão de Cristo e foi renovado. Um fraco virou forte, um frustrado virou um satisfeito com Cristo. Irmãos, essa não é uma história do passado, essa pode ser a tua realidade e a minha realidade hoje à noite, irmãos. Nós precisamos nos entregar ao Senhor totalmente, rendição total, entrega total. Você imagina a experiência de Pedro depois de ter traído o Senhor, o fundo do poço no qual ele caiu, irmãos. Você já caiu no fundo do poço? Eu já caí, irmãos, algumas vezes na minha vida. E são nesses momentos que eu lembro daquele versículo de Jeremias, na mais profunda cova, invoquei o teu nome. São nesses momentos de fraqueza, de dor, de angústia, que nós nos desesperamos pela presença de Cristo, porque nós sentimos que sem Ele não somos nada, irmãos. Sem o Senhor eu não consigo viver. Isso é estar em Cristo, irmãos. Isso é ser um ramo da videira. Sem mim nada podeis fazer. Enquanto eu achar que eu posso, Cristo não tem participação na minha vida. Ele pode no máximo me ajudar aqui, ali, mas eu não estou com aquela profunda cova no qual a palavra de Deus está edificada, porque eu não dou liberdade para o Espírito Santo trabalhar na minha vida. Esses discípulos tinham o testemunho de estarem com Jesus. E nós também podemos ter o testemunho de sermos aqueles que estão com Jesus. 2 Coríntios 3, 14 e 15 fala sobre a fragrância do seu conhecimento. De vez em quando eu coloco um
um perfuminho assim, melhor. A minha esposa chega, tá cheiroso, hein? O perfume de Cristo é muito melhor do que qualquer perfume caro. O perfume de Cristo atrai as pessoas a amarem o Senhor. Atrai as pessoas a quererem conhecer mais de Cristo. Se você gasta tempo com Jesus, você vai exalar o bom perfume de Cristo. Isso agrada a Deus e também é para a influência e salvação das pessoas que estão ao seu redor. No teu trabalho, na tua casa, andando no ônibus, fazendo compras ali no centro, na sua faculdade, porque você está com Jesus e você exala a fragrância do conhecimento de Cristo. João 5, 39 e 40 fala sobre examinar as Escrituras, mas não ir ao Senhor para ter vida. Às vezes nós até podemos ter um conhecimento doutrinário da Bíblia, mas nós não estamos em Cristo. E aí nós não ganhamos vida. Eu sou um cabeção, um cara doutrinário que sabe muitos versículos, mas minha vida não é uma expressão de Cristo. Porque eu não vou ao Senhor, eu fico ali só no conhecimento. Isso é um grande risco que todos nós corremos, irmãos. Todos nós corremos esse risco de sermos conhecedores da doutrina, como os fariseus eram, mas não mudaram nada, porque não permitia que o Espírito quebrantasse eles. Mas o publicano, que não tinha nem coragem de olhar para o céu, falava, "Sê propício a mim, pecador", e ele foi justificado. É um coração de humildade, irmãos, sedento pelo Senhor, dizendo, "Senhor, eu não sei nada, eu preciso de Ti, Senhor." Agora, é fácil ter essa vida? Irmãos, vai ter oposição. Nós temos visto João capítulo 1 até o 13, né? Jesus, no seu ministério terrenal, teve muita oposição. Muita oposição. Em João 5, os judeus fizeram oposição ao Senhor por ter violado o sábado. Jesus curou um paralítico e os judeus estavam opondo a ele porque ele estava violando o sábado. Em João 6, eles murmuravam porque Jesus disse que era o pão que descia do céu. Os próprios irmãos do Senhor não criam nele, em João 7. Então existe oposição e existe descrentes, incredulidade. Em João 8, os escribas e fariseus provocaram o Senhor em relação à mulher adúltera para jogar ele numa armadilha. Eles não tinham interesse na mulher ou no cara com quem ela estava, eles queriam, na verdade, acusar o Senhor. Os fariseus expulsaram o cego de nascença porque a religião deles não conseguia se encaixar naquilo que Jesus fez, que era maravilhoso, um milagre maravilhoso, que curou um cego. Os judeus queriam apedrejar o Senhor, porque ele disse que ele e o Pai eram um. E Jesus era Deus, mas a religião não permitia entender isso. Em João 11, os principais sacerdotes e fariseus resolveram matar o Senhor. E mataram o Senhor. Por causa da obra que o Senhor tinha diante do Pai, para nos salvar. Em João 12, muitos judeus não creram no Senhor, mesmo após tantos sinais. Irmãos, Jesus encontrou opositores e descrentes. E hoje, para Jesus fazer uma obra na sua vida, será que vai ser fácil? Vai ter opositores e vai ter incredulidade, irmãos. Só que agora vamos olhar para dentro do nosso coração. O que é algo que pode se opor ao trabalho de Jesus no seu coração? Qual que é o risco de incredulidade para que o Senhor não faça milagres na sua vida? Claro, exteriormente, Satanás e seus anjos também nos influenciam, por meio das circunstâncias, às vezes algum demônio pode influenciar, mas irmãos, a principal batalha é em nosso espírito, em nosso coração. Para isso nós temos que vigiar e orar, irmãos. Tomar posse das promessas de Deus na Bíblia. Para finalizar, irmãos, precisamos crer no Senhor, precisamos investir tempo no quarto secreto em oração, tomar posse de tudo aquilo que Deus tem na palavra para nós, e temos que praticar, irmãos.
Nós temos visto nesses últimos meses tantas riquezas reveladas no Evangelho de João. Agora a pergunta que eu faço para mim e para você, quanto da minha vida mudou desde que eu comecei a ouvir essa palavra? Será que o Davi de hoje versus o Davi de 6 meses atrás é o mesmo? Está melhor? Está pior? E não é a tua avaliação, é o que o Senhor fala em relação a você. E ter uma sinceridade brutal diante do Senhor é muito importante, porque assim Deus tem como operar, irmãos. Começa com arrependimento. O Cordeiro de Deus veio para nos salvar dos nossos pecados. Começa com a purificação do nosso coração. Quantos cambistas tem no meu coração? Quantos comerciantes tem no meu coração que me vendem facilidades espirituais para que eu fuja daquilo que Deus estabeleceu como princípio de adoração? Quando eu vi essa mensagem, fiquei profundamente impactado, irmãos. Eu falei, Senhor, tira esses cambistas, vira a mesa, mas não quero ser aqueles que ficam negociando com cambistas. Eu não quero tornar a minha vida uma casa de comércio. Eu quero ter a minha vida como um templo do Espírito Santo, no qual tem verdadeira adoração. Adorar o Senhor em espírito e em realidade. Fala para o Senhor, Senhor, eu sou um paralítico. Não é outro, não. Não é o Lucas que é o paralítico. Não é o Zé Alberto. Eu sou o paralítico. Senhor, eu estou passivo, estou deitado, sempre dependendo dos outros para fazer alguma coisa espiritual. Senhor, me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Me cura, Senhor. Se alimentar do pão vivo, que é Jesus Cristo. Beber da água do Espírito. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como é que está essa bebida diária do Espírito Santo, irmãos? Quando nós bebemos do Espírito Santo, ficamos alegres. Não tem como tocar no Espírito Santo de maneira real, que não resulte, no final, em alegria. Mesmo que passe por tristeza, porque a gente se arrepende, mas no final ficamos alegres, irmãos. Porque o Senhor nos cura, o Senhor nos trata, o Senhor nos purifica. O quanto da luz da vida tem iluminado as minhas trevas. Será que eu consigo dizer agora eu vou e não vou pecar mais? Ou será que eu sou como um daqueles que queria apedrejar, mas viu que está cheio de pecado e fugiu? Será que eu estou deixando o Senhor pegar o lodo e aplicar nos meus olhos para me curar da minha cegueira? Será que a palavra dele está realmente me salvando, me tratando, entre aspas, me virando de cabeça para baixo para que eu possa ver quem o Senhor é? E ver o corpo de Cristo de maneira maravilhosa e não ficar apenas criticando? Isso é cura, irmãos. Isso é libertação. Como é que está a minha experiência sendo conduzido pelo meu bom pastor? Será que eu consigo dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará? Tem que ser muito forte para falar, nada me faltará. É por fé que nós tomamos posse disso, irmãos? As pastagens são verdejantes. No caso de Lázaro, eu preciso crer no Senhor. Eu sou a ressurreição e a vida. Às vezes eu preciso ser ressuscitado. Às vezes eu preciso ir lá e ajudar algum irmão a ressuscitar. Tem os dois lados sempre, irmãos. O lado de nós sermos curados, mas também o lado de sermos usados por Deus para curar aqueles que Ele quer curar, irmãos. Hoje eu estou falando mais do lado da nossa cura, mas também tem o lado de nós sermos servos de Deus, ministros de Cristo, dispenseiros dos mistérios de Deus, para a gente conseguir também ser usado por Deus para salvar e curar quem Ele quer por meio de nós, a sua igreja. Mas depende do meu coração, depende do quarto secreto, depende da minha busca, depende de falar, Senhor, eu desisto de mim mesmo, só o Senhor pode me salvar. Irmão, eu digo isso com amor de Deus no coração, porque o Senhor quer ser tudo o que nós precisamos. Ele quer ser nossa paz, Ele quer ser nossa alegria, Ele quer ser a nossa satisfação, Ele quer operar milagres por meio de nós, em nós. Ele quer manifestar o poder do Espírito em nossa vida,
mas ele passa por esse caminho estreito. Ele passa por quebrantamento. Ele passa por pagar o preço para buscar Cristo. Eu vou dizer buscar Cristo no monte, mas os irmãos entendem. Não é ir para o monte fisicamente, mas é ter um lugar onde o Senhor é o primeiro em nossa vida. Quem é a primeira pessoa que você busca quando você está com algum problema? Quem é a primeira pessoa que você busca quando você vai celebrar algo tremendo na sua vida? A resposta para as duas perguntas tem que ser Jesus Cristo. Ou seja, fora do Senhor, eu não tenho nada. Amar o Senhor mais do que você ama a sua esposa. Amar o Senhor mais do que você ama o teu marido. Amar o Senhor mais do que você ama a sua família. Isso é bíblico, irmãos. Se você ama a sua família mais do que você ama Jesus, vai ter um problema. Jesus quer te dar o melhor para a sua família. O Senhor quer que nós tenhamos uma vida de satisfação com Ele. E a promessa é que nas tentações nós seremos libertos, nas provações nós seremos supridos, mas o fato é que Jesus precisa ser o primeiro em nossa vida. E a partir daí, nós teremos força, nós teremos satisfação, nós seremos curados. Esse é o Jesus maravilhoso que nós vemos em João, irmãos. Jesus como Deus, Jesus como vida, e a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e realidade. E a palavra de Deus habita dentro do seu espírito. Habite ricamente a palavra de Cristo no seu coração. Cristo mora dentro de você, irmãos. Pensa no seguinte, o Senhor mora em você. Se você recebeu o Cristo no seu coração, no seu espírito, Ele mora dentro de você. Arruma a casa, deixa Ele mexer na sua casa. Tem um hino que eu escuto às vezes, né, falando sobre a casa, nós somos casa, deixar o Senhor ter liberdade na casa dele. Nós não somos templo do Espírito Santo? Nós somos habitação de Deus no Espírito, individualmente, mas também coletivamente como igreja. Irmãos, vamos dar oportunidade para Deus nos dar um novo início nessa noite, irmãos. Não importa o que aconteceu ontem, não importa o que aconteceu semana passada, não importa assim, o peso que eu tive até chegar na reunião. Agora Deus quer me dar um novo início, irmãos. É tomar posse disso poderosamente, crendo no Senhor. E comece com pequenas atitudes. Muitas vezes eu já participei de reuniões, né, em que eu fui tocado, mas eu não fiz nada depois e a palavra se perdeu. Irmãos, eu quero encorajar você. Se comprometa com o Senhor de gastar 10 minutos todos os dias no quarto secreto. Se tem uma coisa que eu vou pedir em nome do Senhor, com o amor de Cristo, 10 minutos do seu dia no quarto secreto. Preferencialmente de madrugada. Agora, se não for de madrugada, no tempo que você quiser, mas não pode ter distração, não pode ter cachorro latindo, não pode ter televisão, não pode ter filho entrando e falando, papai, vamos brincar. Tem que ser um lugar onde só você e Jesus vão poder conversar para você se derramar diante do teu Deus. Com a Bíblia, em oração, e desafie o Senhor para mudar a sua vida. Às vezes nós temos que desafiar o Senhor, com humildade no coração. Senhor, eu quero mudar de vida. No começo não vai ser fácil, vai ter oposição, vai ter uns fariseus ali, vai ter incredulidade, mas irmãos, nós temos que crer na palavra do Senhor. Qualquer avivamento, irmãos, começa com um coração sedento por Deus. O irmão Miguel falou uma palavra que até fiquei bem incomodado quando ele falou que a gente fala, inclusive eu, mas a igreja está assim, está assado, num tom de crítica, mas eu não sou parte da igreja. Então, irmãos, começa comigo, começa com você. Se tiver 2 ou 3, como brasas vivas, cheios do Espírito, o Senhor pode mudar tudo, irmãos. Mas ele precisa de 2 ou 3, irmãos. Um só não dá conta, irmãos, um só não dá conta. Tem que ter 2 ou 3. Comece você, irmão. Comece você, irmã. E deixa o Espírito Santo começar a gerar um fogo no seu espírito. Sem aquele peso de que, precisa acontecer. Deixa o Espírito trabalhar. Talvez você fique
Um mês só na comunhão pessoal com Cristo, mas no dia que cair o Espírito sobre você, Deus vai fazer coisas maravilhosas. Mas comece com o teu coração. Comece com o teu coração, irmão. O Senhor só quer nosso coração, mais nada. Mas é um campo de batalha entre o diabo e o Senhor, porque é ali que as coisas acontecem, no coração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, vamos orar. Vamos ficar de pé. Abre teu coração ao Senhor. Eu vou fazer uma oração e seja com essa oração, eu vou orar ao Senhor para que nessa noite o Senhor mude a nossa vida. Senhor amado, estamos aqui na Tua presença, Pai, te convidando a tomar conta do nosso ser. Senhor, nos cura, nos liberta da nossa incredulidade, nos perdoa pelos nossos pecados, nos liberta das mágoas, Senhor. Senhor, eu sei que alguns de nós estamos frustrados, eu sei que muitos de nós estamos enfraquecidos, eu sei que há muitos também que realmente estão frios, mas Senhor, nesta noite nós pedimos e clamamos por Tua misericórdia, Senhor. Pedimos para o Senhor nos salvar de nós mesmos, porque nós não queremos que a profecia de que o amor de quase todos se esfriará seja cumprida na minha vida, Senhor. Senhor, nós queremos ter um coração cheio de amor por Ti. Senhor, queremos dar oportunidade para a palavra de Deus transformar nosso ser. Nos dê vontade de Te buscar, Senhor, nos dê vontade de beber do Espírito, de comer a Tua palavra, de congregar, de orar pelas pessoas, de pregar o Evangelho, mas a primeira pessoa que tem que ser salva sou eu, Senhor. Senhor, aviva o dom de Deus que há em cada irmão e em cada irmã. O Senhor conhece os tremendos problemas, aparentemente sem solução, mas não há nada impossível para Ti, Senhor. Nós cremos no Deus que ressuscita os mortos. Nós cremos no Deus que faz o impossível para alcançar e salvar o homem. A Tua obra na cruz foi maravilhosa, tremenda. O Senhor pisou na cabeça de Satanás. Nessa noite, pisa na cabeça da serpente da nossa vida. Nos liberta, Senhor. Liberta a Tua igreja. Nós precisamos de Ti, Senhor. Cura os casamentos. Senhor, purifica os pecados. Quer dizer, limpa os pecados e purifica os nossos corações. Senhor, coloca em nós um zelo que só o Senhor pode dar. Ó Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, Senhor. Começa na nossa própria casa. Começa na nossa própria vida. Queremos Te entregar, Senhor, alguns minutos do nosso dia para ter comunhão contigo, para voltar a ter a alegria da salvação, para voltar a ter prazer na lei de Deus, para Te amar acima de todas as coisas e para amar o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, nessa noite nós clamamos a Ti. Obrigado, Senhor.